Olá, está começando mais um Sala de Convidados e essa edição está muito especial. A gente está em Brasília, na terceira Conferência Nacional de Planificação da Atenção à Saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. E o nosso programa abriu as rodas de conversa do evento. Vamos falar sobre o sentido do cuidado. Nós temos a família de baixo, médio, alto e muito alto risco. A gente traz o nosso conhecimento, mas a atenção primária vem com toda a equipe multidisciplinar dela para colaborar. A gente senta e aí a gente vê qual que é a demanda dele. Os cuidados que agora eu vou ter, que eu não tinha antes, vai agregar muito no meu tratamento. Comigo para essa conversa, Eugênio Mendes, sanitarista e consultor do CONAS em saúde pública. Drauzio Varela, médico oncologista e referência brasileira em comunicação e educação em saúde. E Ana Luísa Caldas, secretária de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Agora você acompanha uma reportagem sobre a planificação da atenção à saúde. 536 quilômetros separam Uberlândia de Belo Horizonte. O município tem 754 mil habitantes, a segunda maior população do estado de Minas Gerais. Por aqui, o modelo de planificação da atenção à saúde acontece de forma integrada. O município tem seguido os passos recomendados pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que orienta a aplicação do modelo em todo o Brasil. O Lucas Silva é gerente da Unidade de Atenção à Saúde da família Glória e conta que as mudanças na unidade começaram em 2017. Os desafios foram muitos. Com os resultados, com as mudanças nos fluxos, a expectativa é reduzir filas, evitar exames e consultas desnecessários e garantir que ninguém fique sem atendimento. Na prática, a planificação é uma transformação silenciosa que impacta diretamente na vida das pessoas. Para um paciente receber uma consulta nas nossas unidades, ele tinha que pegar uma fila, às vezes acordava 5, 6 horas da manhã para esperar na porta da unidade, tinha uma senha, acabou a senha, acabou as consultas. E aí fazia com que o acesso ele não fosse dos mais adequados, né? A partir do momento que a gente definiu que os agendamentos seriam por hora marcada, que teriam vagas tanto para demandas agudas quanto para demandas programadas, isso fez com que não só a população tivesse um atendimento mais adequado, isso respeitando todas as suas complexidades, os seus riscos, de acordo com do seu grupo de risco, se é hipertenso, se é gestante, se é criança, mas também definiu espaços nas agendas, tanto de médico, enfermeiros, demais profissionais, para aquela queixa que chega ali naquele momento. E esse atendimento não melhorou apenas para quem vem direto na unidade, mas também através da busca ativa feita pelos agentes comunitários de saúde. Quando nós contactamos uma família, é feita a estratificação do risco da família. Então, nós temos a família de baixo, médio, alto e muito alto risco. Depois nós vamos estratificar as crianças, as gestantes, hipertenso, diabético, e conforme essa estratificação é feito o agendamento de consultas. Com uma rede integrada, os pacientes que são classificados como médio e alto risco são direcionados para atenção ambulatorial especializada. Os usuários que são estratificados como alto e muito alto risco, hoje de hipertenso e diabético, gestantes, né? A gente consegue compartilhar esses usuários para os serviços especializados, para que esse serviço especializado, junto com a atenção primária, possa construir um plano de cuidado de acordo com a necessidade desse usuário. Os usuários são encaminhados para unidades de atendimento integrado como essa, a UAI São Jorge. A atenção contínua, com o autocuidado apoiado, ela vem preparar, capacitar e integrar uma equipe multidisciplinar da atenção primária, alinhada com a expertise dos especialistas, e aqui nós trabalhamos, eu sou endócrino, tenho o nosso cardiologista e oftalmologista, e essa integração faz com que a gente forneça ferramentas para o paciente em que ele sai dessa condição passiva e passa a ser protagonista, a gente chama de corresponsável pela sua condição de saúde. A gente traz o nosso conhecimento, mas a atenção primária vem com toda a equipe multidisciplinar dela para colaborar, e isso é parte fundamental no sucesso do tratamento. Emerson tem 24 anos, é diabético e veio através da unidade de atenção básica para um circuito de cuidado. O paciente aguarda na mesma sala.
Aqui é o especialista que vem para a consulta. Eu achei muito bacana esse circuito pela agilidade do pessoal, né, da equipe médica, e eu gostei muito da atenção que ele dá pra gente, que eles deram pra gente, né? Com essa minha experiência aqui hoje, eu agradeço demais. É uma coisa que tinha muito tempo que eu não fazia, que era exame de vista, passar com um psicólogo, e isso vai agregar muito no meu tratamento. É o usuário no centro do cuidado. Depois da gente ter passado por várias consultas, né, esse paciente passou pelo cardiologista, passou pelo endócrino, passou por mim, né, eu avaliei o pé diabético dele, para ver se tem alguma lesão, passou pelo clínico, por uma equipe multi, a gente senta toda essa equipe e aí a gente vê qual que é a demanda dele, o que ele está disposto a fazer. E não para por aí. Depois desse circuito, o José Emerson recebe um apadrinhamento. No caso dele, ele ganhou uma madrinha, a Gabriela, que vai pactuar algumas metas com ele. Lembrando que isso tudo é de acordo com o paciente. Não são metas grandes, mas são aquelas que o usuário consegue alcançar. A gente leva o José Emerson para a unidade da UBS Patrimônio. Lá a gente monitora ele vai passar comigo, inclusive já tem uma consulta agendada. E lá a gente vai conversar e eu vou passar todas as informações que foi dita aqui na unidade do São Jorge para ele. O que o clínico falou, o que o cardiologista falou, quais que são as metas da glicada dele, a meta do LDL, né, do colesterol dele, para a gente discutir isso juntos. Eu cheguei aqui hoje 7 horas da manhã e o processo foi tão satisfatório e rápido que 9 horas a gente está indo embora. Os cuidados que agora eu vou ter, que eu não tinha antes, que eles me passaram, eu acho que vai agregar muito no meu tratamento. E a gente, que é madrinha, apoiando aquele paciente, né? A gente não vai deixar esse paciente largado, a gente vai estar sempre ali apoiando ele e tentando ajudar ele a melhorar de vida. Vamos ouvir agora um relato de experiência com a planificação da atenção à saúde e, em seguida, você fica com a nossa conversa na abertura da conferência. Eu tenho uma gratidão muito grande por essas pessoas, porque quando eu cheguei, eu devido a ser um matuto lá da roça, eu falei até umas besteiras para eles, que eu já estava desacreditado de médico. Eu tive 2 vezes no hospital eles querendo amputar a minha perna. A diabetes muito descontrolada, muito alta. Aí, a primeira vez queriam cortar o pé no meio, eu tenho laudo de tudo. Eles queriam cortar o pé no meio, a segunda vez queriam cortar no joelho. E o médico daqui, o chefe de equipe, veio uma médica lá do base atestar que eu tinha que arrancar a perna, que senão eu ia perder ela. E graças a Deus, me apegando com Deus e com a ajuda desse CAD aí, graças a Deus hoje a minha vida está recuperada. Eu cheguei aqui em 2017, quando eu passando mal com problema de diabetes e pressão alta, fui no posto de saúde do Itapuã, e eles viram a gravidade do problema, porque eu tinha uma alimentação muito desregrada, e o excesso de trabalho também, a falta de alimentação correta, me acarretou um monte de problema. Entre esses problemas, eu tinha problema de cegueira, que é 1 metro de distância, eu não enxergava ninguém. E quando eu cheguei aqui, eu encontrei a doutora Meg, que é uma médica especialista em óculos, ela me ajudou demais. Hoje eu enxergo hoje, e foi muita orientação dela, muito acompanhamento da parte dela. A doutora Érica, que era endocrinologista, que me acompanhou demais também, no CAD. Todo esse acompanhamento foi lá. Quando eu cheguei aqui, tinha dia de eu passar o dia todo aqui, porque tinha vários médicos, enfermeiro que cuidava do meu pé, oftalmo, tinha a doutora Érica, tinha a psicóloga, que me orientou muito também. Então, era uma equipe de médicos que eles não saíram do meu pé quando eu comecei aqui. E hoje, graças a Deus, eu estou vivendo, respirando, coisa. Eu agradeço muito a essa equipe, porque foi através deles que eu tive todo um amparo na medicina para me erguer. E
Então, o que eu tenho a dizer sobre o CAD é gratidão. Gratidão de coração mesmo por eles aí. Quantas vezes eles pediram para mim falar alguma coisa com o CAD, estou aí prontinho. Agradecer ao Flávio por compartilhar a história dele com a gente. Doutor Eugênio, te deixando muito à vontade para fazer comentários sobre o que o Flávio traz, queria que você dissesse para a gente qual deve ser o sentido do cuidado quando a gente pensa em atenção primária como uma base para o bom funcionamento do SUS. Bom, eu queria falar um pouco da minha vivência, porque estou vendo aqui uma plateia de muitos jovens, né? Eu me formei em 1961. E no meu convite de formatura tinha o agradecimento aos pais, o agradecimento aos mestres e um agradecimento aos indigentes. Ou seja, começa assim, nós estamos falando de cuidado, a primeira coisa é ter acesso ao cuidado, que não existia naquela época. Dali, em 1969, eu fiz um concurso para sanitarista da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. E fui trabalhar, 2 anos depois, na região mais pobre do nosso estado, naquela época, o norte de Minas, num projeto. Eu fiz nesse meio tempo, em 1979, eu fiz um curso na ENSP, de Planejamento da Saúde, quando eu me tornei sanitarista. E então fui um projeto que era uma tentativa de criar um SUS, não havia SUS ainda, isso é uma época pré-SUS, criar um sistema, organizar a saúde pública naquela região. Era uma região, naquela época, com 48 municípios. Hoje são 84. Os mineiros são prolíficos em gerar municípios. E 1 milhão de pessoas. Para uma área de extensão muito ampla. Para essa 1 milhão de pessoas, havia na região 150 médicos, metade deles na cidade de Montes Claros. Espantem, havia 19 enfermeiras de nível superior para 1 milhão de habitantes. A mortalidade infantil era de 100 óbitos por 1.000 nascidos vivos, com notável subnotificação. A doença de Chagas, um flagelo. E, pasmem, o primeiro trabalho que eu fiz lá foi fazer um diagnóstico de saúde da região. Nós tínhamos de gasto público entre o Ministério da Saúde, estados e municípios, $1,50. Isso eu vivi. Foi aí que eu comecei. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o primeiro, ao discutir acesso, a primeira coisa é nós temos que viabilizar o acesso. É um problema de quantidade de cuidados que se fazem. Bem, eu há pouco tempo voltei ao norte de Minas e fui ver os dados. Hoje, nós não temos problemas mais de acesso. Há médico sobrando, há enfermeiro sobrando, há não sei quantas faculdades de medicina, de enfermagem, não é? Ou seja, e nesse meio tempo, o fato importante é que nós criamos o SUS. Nesse meu livro sobre doenças, em 2019, eu publiquei um livro que se chama, né, Desafios do SUS. E na contracapa eu coloquei
uma frase síntese do livro. O SUS não é um problema sem solução. O SUS é uma solução com problema. E a primeira solução que o SUS fez foi acabar com a figura do indigente. Para quem não viveu isso, pode não parecer relevante. Para mim, é uma questão... Né? Então, nós terminamos com a figura do indigente. Em função disso, muito porque nós aumentamos a oferta de serviço. E nesse meio tempo também, né? Então estou falando de 55 anos. Né? Então nós temos que ver o SUS nessa perspectiva. Eu não gosto quando fala movimento em defesa do SUS. O SUS não precisa de defesa. Ele se defende pela sua história. Então, o SUS, né, nós devemos vê-lo numa perspectiva não reativa, mas proativa. O SUS é uma solução. Tem problemas, né? Mas nós vamos gradativamente resolvendo. Mas nós já fizemos um grande esforço, que é viabilizar, né? Eu comentava com a doutora Ana, me passou alguns dados que são muito impressionantes, né? Nós temos hoje 61 mil equipes de saúde da família. Isso significa que nós temos uma cobertura nominal de 180 milhões de brasileiros. Isso são 3 Inglaterra, gente. Isso são 18 Portugais. Não é assim? E nós fizemos isso nesse pouco tempo, em termos históricos. Mas o que aconteceu também, e a gente não percebeu muito, é que no contexto do sistema se deram mudanças muito profundas, demográficas, tecnológicas, né? E epidemiológicas, que geram novos problemas. Termino aqui, porque depois a gente pode... Que agora já não é o problema da quantidade. Nosso problema é mais grave, mais difícil, né? Porque não foi resolvido por ninguém, por nenhum país do mundo, e não depende do número de dólares que gasta, mas depende fundamentalmente dos modelos de atenção. Doutor Eugênio, professor, sempre muito bom te ouvir, e já levo para a secretária uma reflexão um pouco sobre o que o doutor Eugênio estava trazendo, sobre a importância desse processo, né? São 35 anos de SUS, 31 de Programa de Saúde da Família. Quanto que a gente conseguiu avançar e desafios enormes que vão sendo vencidos, que precisam ser reconhecidos, né, secretária? Com certeza. Acho que o professor Eugênio traz com muita propriedade uma época que eu ainda não era nascida, mas... Né, a maior parte que não tinha nascido. A maior parte, eu acho, também do público aqui também não estava, ou talvez estava engatinhando. Mas eu tive a feliz oportunidade de, quando me formei, o agradecimento eram aos pacientes, não mais aos indigentes. Então, acho que a gente já mostra uma grande maturidade, e a gente está falando de 2012, em relação a 61, mais 50 anos aí se passaram para, de fato, a gente ver isso na prática, e esse reconhecimento e valorização do nosso prol maior, que é levar saúde com qualidade para a nossa população. Eu acredito que, desde a criação do SUS, né, já se passaram 35 anos, mas com 31 anos da Estratégia de Saúde da Família, a gente hoje já tem um nível de maturidade em âmbito nacional muito bom, muito ampliado. Quando a gente olha em termos de resolutividade, em termos dos principais atributos que são trabalhados desde Bárbara Starfield, mas desde o que a gente almejava, desde a Alma Ata, em Astana, quando a gente já trazia, né, mais cuidado para todos, e de maneira que a gente coloque a lei dos cuidados inversos para gerar equidade e, de fato, conseguir dar assistência com qualidade, com segurança, mais rápido para quem mais precisa. E quando a gente olha esse panorama, eu acho que a gente avançou muito. Isso não significa que o modelo está perfeito ou que o Sistema Único de Saúde não requer melhorias e aprimoramento constante, que ele precisa.
A gente está falando hoje de um cenário no país, como o professor trouxe, de cerca de 61 mil equipes que atuam na atenção primária. E aí a gente está falando de 55 mil equipes de saúde da família e cerca de 6 mil equipes de atenção primária, que é outro arranjo de acordo com a necessidade e adequação do território. Eu acho que é quem tem que nos pautar e não nós pautarmos o território. Acredito que muito se avançou em termos de acesso e qualidade desse acesso, mas hoje a gente ainda trabalha com uma sobrecarga das equipes em termos de quantitativos populacionais. Eu não conheço nenhum modelo, nem da América do Sul, nem dos países de língua portuguesa, nem de nenhum outro país do nosso mundo que trabalhe com a lógica de ser um sistema universal, gratuito, que preze pela universalidade e pela equidade, mas que as equipes territorializadas, que isso é muito importante deixar dito, a gente tem a adscrição territorial, a gente tem um território para ser responsável sanitário, mas eu não conheço em nenhum outro local do mundo alguém que tenha essa lógica de modelo que nós temos ainda hoje, muito melhorada, com muita maturidade, mas ainda trabalhando numa lógica de 3 mil pessoas por equipe. Se a gente vai para outros países próximos a nós, como Cuba, que trabalha com 1.000 pessoas por equipe, eu vou para Portugal com 1.785, para ser mais exata, pessoas por equipe, para trabalhar a lógica de vínculo, trabalhar a lógica, de fato, de acompanhamento longitudinal, né, dessas pessoas ao longo do tempo. Mais uma vez, naquele território descrito, a gente ainda tem muito a galgar, porque a gente está falando de hoje, 2025, com 3 mil pessoas por equipe. Mas sabendo que temos vários lugares do país com 4.000, 5.000 pessoas ainda por equipe. E aí é um tanto quanto desigual a gente achar que vai conseguir dar acesso, assistência em tempo oportuno, resolutiva, com segurança, sem sobrecarga também para esses trabalhadores que estão lá no front, no dia a dia, de maneira igual. Nós não iremos. Então, muita gente tem discutido em como a gente pode remodelar, entendendo também que a gente não quer desassistir ninguém. Não dá para, do dia para a noite, o Ministério da Saúde e nós, enquanto Secretaria de Atenção Primária, trazermos novas diretrizes, sendo que a gente não teria essa capacidade instalada de estrutura física, de unidades, para comportar novas equipes do dia para a noite. Então, eu acredito que a gente tenha alguns desafios ainda ao longo dos próximos anos e talvez da próxima década, em como atrelar também a própria saúde digital em favorecimento desse acesso de qualidade oportuno que a gente tanto preza na atenção primária. Porque nós não iremos construir do dia para a noite mais de 1.000, 5.000, 15.000 unidades básicas de saúde. E a demanda continua só aumentando, porque a gente cada vez mais traz um leque ampliado de ofertas e serviços para a base comunitária, para aquele território a ser ofertado por essas equipes. Então, quando a gente traz novos arranjos, eu acho que isso precisa ficar muito claro, a gente tem uma maturidade muito grande, conquistada ao longo dos últimos 31 anos, né, com a estratégia de saúde da família, mas ela se reinventa o tempo todo. A gente tem cerca de 12 anos a criação das equipes de consultório na rua. Então, nós temos também populações que estão em alta situação de vulnerabilidade social que perpassam os nossos territórios. Então, a gente tem equipes vocacionadas para elas. Nós tivemos uma necessidade ao longo dos últimos anos, cerca de 8, 9 anos, de criar equipes de atenção primária prisionais que atuam dentro do sistema penitenciário brasileiro. E acho que o nosso outro convidado, o Dr. Drauzio, tem muito a nos trazer de importância e essencialidade que essas estratégias têm quando a gente olha para essas pessoas que estão em extrema situação de vulnerabilidade social, com laços rompidos, que já estão negligenciados de diversas outras políticas públicas e que o direito ao acesso à saúde não poderia ser negado nem negligenciado. Mas temos diversos outros contextos que a Estratégia de Saúde da Família trouxe e nos provoca o tempo todo, como a gente olha território amazônico, quando a gente olha mais de 60% do estado do Pará tendo acesso fluvial às nossas comunidades ribeirinhas, e como que a gente se remodela, se readapta para também levar assistência para esses territórios e para essas populações. Então, eu acredito que a gente tem muito ainda a avançar em termos de qualidade, em termos de oportunizar e trazer a resolutividade em prol das equipes que atuam na atenção primária, mas muito já foi feito. E aí, por último, para te devolver, eu não poderia deixar de trazer aqui o quanto que a gente também
teve o engajamento dos territórios municipais, principalmente, na implantação das nossas EMULTs, que são as equipes multiprofissionais que atuam na atenção primária. Que se eu quero trabalhar resolutividade, se eu quero trabalhar essa integração com os demais níveis de atenção, mas olhando para a base do território, para evitar que essas pessoas se desloquem o tempo todo, desnecessariamente, ao longo dos níveis de atenção, a gente traz uma remodelagem do que eram os antigos núcleos ampliados de apoio à saúde da família e remodela isso como equipes assistenciais, que também fazem apoio matricial, mas que precisam gerar assistência nesses territórios, que são compostos por fisioterapeutas, por infectologistas, podem também, psiquiatras, olhando toda a parte de demanda que nós temos de saúde mental, com os psicólogos, com assistentes sociais, enfim, é um leque de ações interprofissionais que são ofertadas para a nossa população ali nos territórios, mas também que ampliam essa capacidade da estratégia de saúde da família. Então, eu acho que o SUS é isso. Para ele ser universal, para ele ser gratuito, ele precisa se reinventar de acordo com a necessidade dos territórios. E acho que a gente, enquanto atenção primária, precisa ter isso muito claro, que a gente não vai responder a todo tempo com um único modelo a demanda que nós temos. A gente vai ter que se readaptar, a gente vai ter que ouvir do território, porque é ele que tem que nos pautar qual é realmente a necessidade, como que isso se adapta à realidade e à necessidade epidemiológica, sanitária daquele cenário de prática. Dr. Drauzio, eu acho que temos muitos elementos com os quais o senhor pode interagir e contribuir, mas eu queria resgatar o Flávio aqui de novo. Ele começa dizendo que estava desacreditado dos médicos. E eu te pergunto qual é a importância de um programa como o Programa Saúde da Família ter uma multidisciplinaridade, uma interdisciplinaridade para justamente agregar uma equipe que possa olhar para esse indivíduo de forma integral. Olha, eu queria, em primeiro lugar, reforçar o que o Eugênio disse. Eu fui um indigente em termos de saúde. Eu nasci num bairro operário aqui em São Paulo, bairro do Brás, que é o primeiro bairro da zona leste da cidade, e não tomei nenhuma vacina, nem eu, nem as crianças que brincavam comigo na rua tiveram acesso a um pediatra. Não havia nenhum cuidado de saúde com as pessoas que moravam no primeiro bairro da Zona Leste, 30, 40 minutos a pé da Praça da Sé, que é o ponto central de São Paulo. Imagina o que era a medicina no Brasil nesse tempo, um país basicamente rural. O que aconteceu no decorrer desse período? Eu vou tentar resumir dentro do tempo. Eu insisto sempre com os mais jovens, dizendo que o SUS foi a maior revolução da medicina, da história da medicina brasileira. E não vai haver outra com tal abrangência, porque nós passamos num país em que quase todos eram considerados indigentes, portanto dependentes da caridade pública, para um país que se propõe agora a dar acesso a todos os brasileiros. Claro que não é fácil. Tanto não é fácil que não há nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que tenha ousado fazer o que nós fizemos. Então, os problemas básicos quais são? Bom, primeiro, um subfinanciamento que é crônico no Sistema Único de Saúde. Mas vamos lembrar que o dinheiro, claro que é essencial, mas não será com ele que nós vamos resolver os problemas básicos que nós temos. É só a gente se comparar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos investem 17% do PIB deles em saúde. Só que o PIB deles é de 30 trilhões de dólares. Então, são 17%, 5 trilhões e 100 bilhões é o que eles investem, que é muito maior do que o PIB brasileiro, que é aí, sei lá, a 10ª economia do mundo. Quer dizer, se pegasse o PIB brasileiro inteiro, não pagaria o sistema de saúde americano. Nós temos uma expectativa de vida nos Estados Unidos que é ridícula comparada com o investimento. Os americanos têm uma expectativa de vida que não mal chega aos 78 anos. E como o Eugênio outro dia, 16 anos, os últimos 16 anos eles passam com a saúde precária, quer dizer, em más condições físicas. Então, este é um problema básico.
Como é que nós vamos dar esse atendimento pelo país inteiro? Só existe uma alternativa. Nós estamos vivendo uma situação epidemiológica completamente diversa daquela que foi enfrentada quando o SUS foi criado. Hoje nós temos aí 30 milhões de brasileiros que atingem 60 anos ou mais. Os brasileiros envelhecem, felizmente, mas envelhecem mal. Mais da metade da população chega aos 60 anos hipertensa. O número de casos de diabetes, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia estima em 16 milhões, mas certamente é uma subnotificação do total. Então, nós temos uma realidade que é muito diferente. Não vai haver dinheiro para tratar tanta gente, nem no SUS e muito menos na saúde suplementar, nos convênios. Eles estão, nos últimos 5 anos, não conseguem aumentar o número de associados, que ficam sempre em torno dos 50 milhões. Então, esta é a situação atual. População que envelhece, a demanda por serviços de saúde aumenta. Nessa situação toda, qual é a figura mais importante do sistema de saúde para enfrentar essa realidade, ou para lidar com essa realidade? É o agente comunitário de saúde. Estou absolutamente convencido pelo que eu vejo nas minhas viagens pelo interior do Brasil, aí para fazer as gravações, coisa que eu tenho feito nos últimos 30 anos, e em cidades pequenas, em locais remotos do país, e com a minha experiência nas cadeias brasileiras, que hoje tem aí 36 anos, é que a atenção básica à saúde e o papel é o mais importante de todo o sistema de saúde. Eu atendo nas cadeias desde 89 e o que eu tenho lá? Não tem exames de laboratório, não tenho raio-x, não tenho ultrassom, não tenho imagem nenhuma. Eu tenho uma cesta básica que é básica mesmo, de verdade, com alguns medicamentos. E eu tenho que atender aqueles presos do jeito que eu posso. Eu resolvo mais de 90% dos casos. Eu não sou um clínico de grande experiência, sempre a vida inteira. Então, na verdade, o que você precisa para resolver os problemas básicos são de equipes treinadas. Este é o problema, é aí que nós temos que investir, porque o agente de saúde vive no local, ele pensa em soluções que nós médicos não pensamos, que a enfermagem não pensa, e inclusive que a inteligência artificial jamais vai pensar. Nós tivemos uma gravação aí para fazer um filme sobre os agentes comunitários 2 meses atrás, lá no sertão do Ceará, e encontramos uma agente comunitária que, para as mulheres fazerem exercício, um forró só de mulheres, 2 vezes por semana. Quem é que vai imaginar uma solução desse tipo, um encaminhamento desse tipo? Toda a atenção tem que ser focada aí. Nas palestras que eu faço para prefeitos, etc., eu sempre insisto, prestigiem o Estratégia Saúde da Família, prestigiem, motivem os agentes comunitários, porque eles são essenciais. Eles são essenciais. Sem eles, não existe saúde pública no Brasil. E sem o SUS, nós vamos viver a barbárie. Sem o SUS é a barbárie. Eu concordo com o Eugênio, não temos que defender o SUS. Nós temos que impedir que a barbárie aconteça. Eu vou parar por aqui. Maravilhoso. E viva os agentes comunitários de saúde, né, gente? E para quem está em casa acompanhando a gente pelo Sala de Convidados, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta na 3ª Conferência Nacional de Planificação da Atenção à Saúde. Vamos continuar aqui a nossa conversa. Vou voltar com você, doutor Eugênio, porque o Flávio, ele também fala de um dia que ele passou fazendo vários atendimentos. Eu fui a Uberlândia e eu acompanhei a planificação da atenção à saúde lá. Eu fiquei encantada, eu e toda a equipe do Canal Saúde.
Eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho como é que está caminhando a planificação Brasil afora e como é que o senhor percebe a chegada dessa proposta, né? O que ela muda no território? No contexto do sistema, havia uma mudança rápida e profunda na demografia, na transição demográfica, na transição tecnológica e na transição epidemiológica. A população envelheceu, que é muito bom, né? Novas tecnologias surgiram, né? E houve um predomínio grande de condições crônicas. Nós trabalhamos com o conceito de condição crônica, que vai além de doença crônica. Hoje, no Brasil, a carga de doença é de 70%, quando eu trabalho com condição crônica, 80% da carga é por condição crônica. Então a mudança contextual é como se fora uma Ferrari 2025. E o nosso sistema continua o mesmo sistema de 50 anos atrás, a mesma concepção voltada para o evento agudo, que já não é mais o predominante. Mesmo se tomarmos o ano pico da Covid aqui, 69% continuava sendo condição crônica. Aí está o problema. É que nós temos uma situação de saúde do século XXI sendo respondida por um sistema da metade do século passado. Rompeu-se a coerência que deve existir entre a situação de saúde e a resposta social. E, portanto, a solução não vai ser mais aumentar os recursos, nem mais botar mais dinheiro. Porque esse problema, qual é o problema fundamental hoje? É a incapacidade dos sistemas que temos em enfrentar, consequentemente, essa epidemia, entre aspas, de condição crônica. Então, o senhor Flávio, ele é a vítima desse modelo de uma incapacidade de manejar condições crônicas, consequentemente. Pegando assim, internacionalmente, existe uma chamada regra da metade, que se aplica em países ricos e pobres. Metade da população com condição crônica não tem diagnóstico. Da metade que tem diagnóstico, metade não está em tratamento. Da metade que está em tratamento, só a metade está com a glicemia controlada. E dessa metade, só a metade, né, não tem consequências como ele ia fazer. Né? Então, é um fracasso total. Então, não precisa se dobrarmos, triplicar. O nosso problema é mudar o modelo. O nosso modelo tem que ser transformado. E, para isso, nós temos que mudar o modelo de gestão, saindo dessa gestão da oferta, que é essa desgraça que é falar que o Brasil precisa de um médico para 3.000 habitantes e não sei o que, X leitos por 1.000 habitantes. Isso é um absurdo. Não tem nada a ver isso. Certo? Tem que mudar o sistema de pagamento. E temos que mudar o modelo de atenção às condições crônicas. O modelo de atenção às condições crônicas, felizmente, nós temos modelos muito... evidências internacionais robustas de que ele opera. Então, por que ele está com o pé? Por que melhorou a visão dele? Por que ele não morreu? Não sei, é uma hipótese. Enfim. É porque houve uma mudança no modelo dele, gente. Aquele mesmo ambulatório de especialidades que ele frequentava
e que ele ia perder o pé, transformou-se, articulando em rede com a atenção primária. Então, o que aconteceu ali, né? A atenção primária foi apropriar-se do território, né? Conhecer casa a casa, foi estratificar o risco, conhecer cada família, estratificar o risco dessa família, né? Do ponto de vista do risco sociosanitário, socioeconômico, depois estratificar o risco. Ele foi estratificado com alto risco. Então, só ele... Então, aquele centro que ele estava, eu sei porque eu fui lá algumas vezes, o baixo risco estava lá, na frente do alto risco. E aí ele vai piorando, tá certo? Quer dizer, então, quando nós estratificamos risco, nós tiramos qualquer condição crônica, tem estratificada, 85% dessas pessoas não precisam e não devem ir ao especialista. E não foi só isso. Não é aquela consulta de 7 minutos do endócrino, que faz aquela consulta e pede um exame, e aí ele entra na fila do exame. Não. Ali estava uma equipe multiprofissional agindo interdisciplinarmente. O médico, estava enfermeiro, estava psicólogo. Como é que ele ia fazer isso sem nutricionista? Nem pensar, tá certo? Ali, o médico da atenção primária à saúde e o médico da atenção especializada se conhecem pelo nome, partilham o plano de cuidado e estão no WhatsApp. Essa é a diferença. A planificação é isso, não tem segredo nenhum. Então, eu tenho que organizar os processos de trabalho, né? E é por isso que ele está com o pé aí, né? E todo lugar que fizer isso, não vai perder pé, tá certo? E é interessante a gente olhar para isso, pensando aqui numa visão mercantilista que muitas vezes é colocada para a saúde, porque essa atenção primária ela não vai aparecer. A atenção primária, quando ela funciona, ela é silenciosa, porque não vai ter o pé sendo cortado, né? E aí, doutora Ana, te pergunto como fortalecer e investir na atenção primária, tendo um mercado jogando contra e dizendo que saúde é ter a alta complexidade visibilizada e com muito investimento público nisso, né? Bem, eu acho, eu vou fazer como o professor Eugênio, né? Vou retomar da minha fala. Eu acho que a gente potencializa a atenção primária quando a gente induz, de fato, a lógica não procedimental, como o professor traz aqui, e traz, de fato, para a realidade do território. A realidade de cuidado, e claro que essas equipes precisam ter capacidade técnica, inclusive, para serem mais resolutivas. Mas não é só capacidade técnica, elas precisam ter equipamentos minimamente ali com capacidade estrutural para dar conta das demandas do território. Porque a gente precisa de apoio diagnóstico, a gente vai precisar de ter uma segunda opinião formativa, enfim. E a gente, para ter esse cuidado com essa qualidade, saindo da lógica, eu concordo 100% com o professor Eugênio, mercantilista, procedimental, da gente está sempre induzindo uma prática, né? Que é o pay for service que ele traz, que é uma lógica que o NHS trabalhou por muito tempo e hoje está vivenciando a consequência disso, e é algo que a gente já construiu enquanto Ministério da Saúde para a atenção primária, exatamente pensando em médio e longo prazo. Eu não posso induzir a base desse cuidado, a principal porta de entrada do SUS, numa lógica de procedimentos. Uma lógica de quanto mais consultas eu faço, melhora o meu cuidado. Pelo contrário, uma boa consulta feita, às vezes eu não preciso nem da segunda. Mas eu preciso ouvir o paciente, eu preciso acolher, entender de fato qual é aquela real necessidade. E quando a gente sai um pouco dessa lógica, a gente entra numa construção que a gente veio trabalhando aí nos últimos meses, que a gente tem chamado de indução de boas práticas. Não é nada de fato diferente do que o professor trouxe em relação a modelos de atenção e olhando principalmente para as condições crônicas, que acho que o professor Eugênio traz com muita propriedade, quando ele traz que condição crônica não é doença crônica. A gente tem a lógica de um conceito mais ampliado, e quando eu falo de condição crônica, eu estou falando de uma gestante. Durante a gestação, ela está numa condição crônica, que vai perpassar aquele período gestacional, entrar no puerpério, enfim. E não necessariamente é uma doença, não é uma patologia crônica. Então,
Então, eu acho que quando a gente trabalha isso com as equipes, a gente empodera as equipes, tanto com conhecimento técnico, mas com ferramentas para dar conta dessa demanda no território, a gente consegue trabalhar essa resolutividade. E eu acho que precisa ficar muito claro que é necessário, sim, a gente investir em hospitais, em unidades de pronto atendimento, em maternidades, em centros de reabilitação, em centros oncológicos. A gente precisa desses investimentos, a gente precisa que esses estabelecimentos funcionem na rede de atenção à saúde, mas a gente precisa regular o acesso até eles. E se a gente não tem uma atenção primária de fato resolutiva, que realmente dê conta das necessidades, as demandas, principais demandas e prevalências daquele território, daquela população, a gente vai continuar empurrando para o segundo nível de atenção, que, consequentemente, vai empurrar para o nível hospitalar. E a gente vê isso em cascata. E a gente está sofrendo esse cenário agora em 2025, mas se a gente recapitula na construção do SUS em 88, a gente sai de uma lógica de INAMPs, realmente de indigentes. Se você não era trabalhador, você não tinha de fato acesso, pelo menos não acesso gratuito, era uma lógica de coparticipação. E a gente vem para um modelo universal de realmente acesso universal, cuidado integral, com equidade, olhando ali para as populações. A gente realmente evolui muito no sistema que a gente acredita, deseja, que é o SUS, mas a gente deixou a desejar na lógica de qualificar, potencializar essas equipes que estavam lá na base do território. E acho que a pandemia trouxe isso com muita veemência, quando a gente viu muitos casos de condições crônicas agudizando, principalmente, durante o período da pandemia pela Covid-19, e uma inabilidade, inclusive, das próprias equipes de atenção primária em entender que era responsabilidade delas também dar conta daquela demanda naquele momento específico em que a gente tinha uma sobrecarga de leitos e de unidades especializadas por conta da Covid. E se eu tivesse equipes realmente mais potentes, com maior capacidade instalada estrutural, eu talvez pudesse ter dado conta de alguns casos de melhor forma, ao invés de levar para o próximo nível de atenção. Só que isso requer uma maturidade muito grande das gestões também em investir na atenção primária à saúde como principal porta de entrada, mas como a porta de entrada que consegue ser resolutiva de fato. Quando a gente trabalha um exemplo muito prático nos territórios, porque eu acho que a minha geração acabou não vivenciando muito isso, mas a geração anterior passou muito pela epidemia de AIDS aqui no Brasil, a gente viu parentes, colegas, pessoas próximas indo a óbito muito rápido. A minha geração já vem de uma lógica de que não, você usa camisinha, está tudo bem. E a gente hoje está induzindo uma lógica nos territórios de descentralização de um cuidado preventivo, que é a lógica da PrEP. Então, como é que eu descentralizo esse cuidado para a atenção primária com segurança também? E acho que quando a planificação ela entra não somente para integrar os níveis de atenção e essas relações interprofissionais, mas ela entra principalmente para potencializar a comunicação em saúde. Eu acho que o maior desafio do século, não somente para a saúde pública, mas para diversos setores, é comunicação. A gente comunica muito mal. A gente, enquanto saúde, comunica pior ainda. E acho que a gente veio melhorando bastante para falar de nível de atenção, de investimentos em atenção especializada e principalmente potencializando a atenção primária, mas eu preciso comunicar isso à população. A população, durante a pandemia, ela reconheceu muito o Sistema Único de Saúde e ela não identifica que aquilo que ela estava reconhecendo era, de fato, atenção primária. Porque ela reconheceu um ato procedimental, como o professor trouxe, que é de vacinação. Todo mundo conheceu o SUS foi para a boca de vários influencers, enfim, de atrizes e atores, para as mídias sociais, elogiando muito o nosso sistema, mas tendenciando que o nosso sistema era vacina. Que bom que a gente tem um programa nacional de vacinação, que é incrível, que tem um protagonismo maravilhoso ao longo dos territórios, mas a atenção primária é muito além de vacina. Ela é muito além de só o teste rápido ali para saber se eu estou com Covid ou não. Então, a gente tem esse trabalho a ser resgatado em termos de retomar o protagonismo, de fato, do que a atenção primária está ofertando nesses territórios, mas principalmente em comunicar com a população para reconhecer o que está sendo feito naquele território, o que está sendo ofertado e o que eu posso e tenho o direito de pleitear para ser feito aqui no meu próprio território. E aí eu acho que a gente consegue avançar mais em termos de diálogo entre pares, seja nível de atenção especializada, atenção primária, mas para a gente junto olhar para a demanda real desse paciente, dessa pessoa que está ali no nosso território e realmente se comunicar com ela. Porque
Porque senão é, mais uma vez, uma lógica procedimental, prescritiva, médico-centrada, e quando, na realidade, a gente tem um modelo que veio desde 95, enfim, 94, para algumas discussões aí mais acadêmicas, mas da estratégia de saúde da família, que empodera esse ator fundamental, que é o agente comunitário de saúde, e acho que a gente precisa retomar isso. E, de fato, acho que a fala do Drauzio vai muito de encontro ao protagonismo que esse agente tem, que é um agente político nesse território, mas é um agente que, de fato, é o elo de comunicação e de oferta de assistência entre estabelecimento e território. E a gente tem ainda muito a valorizar e a reconhecer essa categoria profissional, que, de fato, é uma categoria política. Todos nós somos agentes políticos quando estamos no território, quando estamos na gestão, mas entender esse ambiente, esse contexto, esse cenário de prática como uma grande janela de oportunidade de melhoria de cuidados, de melhoria de acesso ali para a população que a gente tem responsabilidade sanitária. Doutor Drauzio, caminhando aí para o final do programa, eu vou fazer uma coisa que não se faz. Jornalista não deve colocar 2 perguntas de uma vez, jamais. Mas eu vou fazer isso com você porque você está acostumado já, para a gente poder finalizar o programa. E tem 2 perguntas. A primeira, eu queria trazer um pouco a relevância da mulher na atenção primária. Ela, de dentro de casa, ela contribui com a atenção primária. E queria trazer isso fazendo uma homenagem a todas as mulheres brasileiras, sobretudo as que têm sido vítimas de violência doméstica, com essa alta de feminicídios e o quanto que essas mulheres são importantes no cuidado. Então, essa é a primeira questão. E queria finalizar te ouvindo sobre a importância da planificação da atenção à saúde. Olha, a mulher é que comanda a saúde da família. Acho que isso não há discussão nenhuma, né? Eu vejo as mulheres que são agentes comunitárias, elas não perdem tempo conversando com o homem, elas vão falar com a mulher, entram nas casas e vão para a cozinha conversar com a mulher. E a cozinha é um lugar onde só recebe pessoas muito íntimas. Elas têm essa ligação umas com as outras em benefício da saúde familiar. Os homens cuidam pessimamente da saúde. Todos os médicos têm experiência de atendimento em consultórios, etc. Estão acostumados com aquela coisa que vem o casal, ele faz a primeira pergunta para o homem, e aí, quando é que começou essa tosse? Ele fala, tem uns 2 meses, diz 8 meses do lado. Ele fica com a opinião da mulher, que é muito mais forte. Aí, em seguida, ele diz, eu comecei a ter febre. Quando foi que o senhor teve febre? Foi no casamento da minha filha. Ela é que acerta. Muitos homens terceirizam para a mulher os cuidados com a própria saúde. Então, a mulher é o centro da saúde da família. E ela é o contato da agente comunitária com a família. Na prática, o que funciona, na verdade, é isso, é transformar aquela mulher numa espécie de uma agentezinha comunitária da própria família. Eu acho que as mulheres, nesse ponto, são muito mais solidárias do que os homens, né? Entra em qualquer hospital aí à noite e você vai ver quantas mulheres estão fazendo companhia para os seus familiares, pacientes internados, e quantos homens estão lá. A mulher é o ponto central e ela é a grande agente do sistema de saúde. Na verdade, a importância do sistema é o seguinte: nós estamos envelhecendo, nós não vamos ter dinheiro para tratar as pessoas que ficam doentes, porque a medicina é o único ramo da atividade da economia em que quando você adota a tecnologia, você aumenta os custos. A tecnologia só faz aumentar os custos na medicina, nas outras atividades econômicas não. Quanto custava um computador 20 anos atrás, quanto custa hoje, não é? Na medicina não. Então, nós não vamos resolver esse problema sem evitar que as pessoas fiquem doentes. Não só do lado econômico, mas do lado pessoal. Claro, se eu não fico doente, tenho mais saúde, vou viver melhor, vou ser mais feliz, ou tenho chance de ser mais feliz.
Nós temos que entender que o Brasil é um país muito grande. É um sistema de saúde muito complexo. Quando você compara com o sistema inglês, por exemplo, o NHS, que está quase entrando em colapso e do qual os ingleses têm grande orgulho, é um sistema de saúde pequeno diante do nosso, né? Quase que, sei lá, irrelevante perto do nosso. País de 66 milhões de habitantes, que é isso? Aqui, com essa desigualdade social que nós temos e com a mentalidade política que rege o país hoje, nós não vamos ter condição de reduzir essa diferença de recursos econômicos na população como um todo num curto espaço de tempo. Então, a única alternativa é investir na saúde, é investir na atenção primária à saúde. Entender que esse termo assistência médica é muito limitado, gente, muito limitado. A assistência à saúde é muito mais completa no total. E não é mais complexa, é mais completa, porque ela tem que incluir os agentes comunitários, a enfermagem, os médicos, tem que incluir dentistas, tem que incluir fisioterapeutas, psicólogas. Nós estamos com uma avalanche de transtornos psiquiátricos e que causam problemas para a população, deixam as pessoas infelizes e que precisam de atendimento. É muito mais barato nós investirmos na atenção primária do que ficarmos de braços cruzados esperando aqueles que batem a porta do sistema já com problemas mais graves. O sistema de saúde, quando eu olho, a coisa que mais me dói no Brasil é que você olha o sistema de saúde brasileiro, tem tudo o que precisa, não tem que inventar mais nada. Não tem que inventar, é só adotar políticas públicas de saúde que nós não temos no Brasil, porque a cada 10 um ministro da Saúde, colocamos no lugar um outro por razões puramente políticas. Isso tem que ser organizado. O sistema de saúde não pode ter 10 portas de entrada. As pessoas não podem ficar perdidas diante do sistema. Eu vejo os médicos, meus colegas, eles não sabem o que é o SUS, não sabem de que forma o SUS está estruturado. Na minha casa eu tenho 2 portas de entrada, a maioria das casas tem uma só. No SUS você tem 50 portas de entrada. Não vai dar certo desse jeito. Tudo tem que caminhar do agente comunitário para a unidade básica de saúde, para os pequenos hospitais que podem servir como centros de atendimento, para os hospitais secundários e para os hospitais terciários. Está tudo aí. É só uma questão de planejar de que forma organizar esse sistema para maximizar os resultados. Que honra poder ouvi-los, doutora Ana, doutor Eugênio, doutor Drauzio. Que bom estar aqui com todos vocês também participando dessa conversa. Quero agradecer muitíssimo a cada um de vocês essa oportunidade. E agradecer a você que está em casa ou acompanhando pela grade do canal Saúde esse programa. Não se esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para você, então não deixa de assistir a nossa grade de programação. Até a próxima.